Oiê, sou Manu Valtrix, sou arquiteta e hoje estou aqui na Alameda Decor para a gente falar sobre tecidos. Os tecidos, eles fazem parte das vestes da casa, que entra as almofadas, os tapetes, as cortinas. Ele é sempre campeão, o tema tecidos, na caixinha de pergunta lá do Instagram. Porque realmente, como é um universo muito grande e a gente tem tecido sintético, tecido artificial, tecido natural, é normal gerar um pouco de confusão. Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês todas essas dúvidas e, de alguma maneira, tentar compilar algumas informações para te ajudar. Vamos lá? Tecidos. Então, esse mar de opções que a gente tem é aquele assunto que sempre o pessoal tem dúvidas e eu vou tentar aqui trazer várias informações para te ajudar. Dentro dos tecidos, a gente tem três principais categorias: os naturais, os sintéticos e os artificiais. Os naturais, como o próprio nome já fala, são os tecidos derivados ali da natureza, que a parte deles, principal, né, a maneira como ele é feito, é da natureza. Então, o algodão, a seda, o linho, o próprio couro, eles são tecidos considerados naturais. Os tecidos artificiais são os tecidos que têm na maneira como ele é feito, derivados da natureza também, como a celulose. Então ele é um tecido artificial, como por exemplo a viscose, que é um tecido artificial, mas que tem aquele toque bom também. Já o tecido sintético, ele é um tecido derivado praticamente do petróleo. Ele é como se fosse um plástico. Que aí a gente entra no nylon, no acrílico, no poliéster, que a gente acaba vendo muito, e usando também o poliéster. Não é errado usar tecido artificial, tecido sintético. Apesar de eu ser muito fã dos tecidos naturais e nessa grande maioria das escolhas usar o tecido natural, em algumas ocasiões se faz necessário o uso do tecido artificial ou do tecido sintético, como por exemplo nas cortinas. É muito lindo usar uma cortina 100% linho, mas além dela ter um alto custo, um caimento diferenciado, usar um pouco de poliéster na composição não é errado. Então o que a gente sempre tem que observar? Isso é uma dica muito importante. Quando você for comprar por conta cortina e outros tecidos para casa, peça para olhar a composição. Lá na composição sempre vai estar escrito a quantidade que tem de poliéster, a quantidade que tem de algodão, a quantidade que tem de linho. Aqui, por exemplo, a gente tem um tecido que ele tem 60% de poliéster e 40% de linho. É um tecido muito bom para a gente fazer cortina, porque ele vai dar um caimento legal e ele vai dar um toque legal também. Isso é uma regra que a gente usa para tecidos de cortina, tecido para sofá, na sua grande maioria, segue essa regra também. Quando a gente fala de tecido para cortina, a gente entra também numa opção que eu gosto bastante e que, dependendo do projeto, fica bonito usar, numa casa de praia, sabe, frente mar, que a gente consegue ter um balanço, usar essa rastão assim, que pode ser sintético e pode ser natural também. Dos tecidos naturais, que a gente acaba usando mais, ele é campeão, ele é coringa, ele tem um toque maravilhoso, é o algodão. O algodão a gente usa quando ele está na sarja, por exemplo, em sofá. É um tecido barato, é um tecido que combina com todos os ambientes, os estilos. É um tecido que a gente consegue tranquilamente encontrar em todos os locais, em cores. É um tecido muito legal de a gente usar. Outro tecido que eu gosto muito, que eu preferencialmente prefiro o natural, mas em alguns casos a gente acaba usando o sintético, são os couros, né? Que daí teria o couro ecológico, entre outros aí que a gente tem. Mas o couro natural é um tecido muito bom de a gente usar. Uma questão que aparece com essa parte do tecido artificial e do tecido sintético é o toque. É a questão dessa parte do poliéster, do tecido artificial, essa falta às vezes de transpirar, coisa que o algodão não tem isso.
Apesar do algodão amassar muito, ele tem essa... Ele transpira. Então, aquela camisa de algodão, aquela camisa de linho amassa, mas realmente ela tem esse toque que, diferente de um sintético, diferente, às vezes, de um artificial, não tem. E para falar ainda dos tecidos, aonde que a gente usa determinados tecidos? Como eu faço projeto em todos os lugares, Brasil afora, online, eu pego diferentes regiões. Eu acabo pegando uma praia, mas ao mesmo tempo posso fazer um projeto numa serra. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessas escolhas. Por exemplo, a lã, que é um tecido natural, eu não posso usar uma lã na beira-mar lá de Balneário ou no Rio de Janeiro, porque é um lugar quente. A mesma coisa com o pelego, né? Tem lugares que às vezes isso não combina muito. E o mesmo vale para as estampas. Percebe que uma estampa assim, da qual eu adoro usar essas estampas, é um pouco maximalista, usar uma estampa assim, às vezes, que tem um tema, às vezes, mais praiano, usar isso aqui na Serra Gaúcha não combina muito? Porque ele tem um clima, ela tem uma ideia praiana. Independente se é sintético ou não, a estampa vai fazer diferença no estilo. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. E ainda das estampas, eu gosto de fazer, às vezes, uma composição. E quando a gente repara nessa composição, a gente consegue ver que tem a mesma cor, mas que são listras. Então a gente consegue fazer essa composição. Isso é bem bacana de usar. Em geral, os tecidos, eles são para aquecer os ambientes. Então, se você tem aquela casa que é muito fria, tem um piso, um porcelanato, que tem uma parede, que é um espaço grande, uma luz fria, que já é errado, isso é assunto para outro vídeo, o tecido ele traz esse aquecimento para os ambientes. Então, é muito válido usar. Nas cortinas, nos tapetes, nas roupas de cama, 100% algodão sempre, almofada, isso traz aquecimento e aí a gente pode sim se jogar nesse universo aqui das estampas, claro que com parcimônia, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, mas são tantas opções que, olha, eu confesso que é um pouco difícil a gente não usar estampa, eu adoro. É isso. Vamos finalizar o vídeo de uma maneira mais natural, assim. Ei! Gente, eu sei que é muita informação, tecido é realmente um universo infinito, eu poderia ficar aqui horas só falando sobre eles, mas aqui talvez seja só uma introdução. Se você quiser saber mais, lá no meu Instagram eu tenho outras dicas, no site também eu sempre acabo colocando dicas, então a gente acaba sempre falando alguma coisa sobre tecidos. É válido ir lá, dar uma olhada, fazer umas perguntinhas, eu respondo sempre, e aí a gente consegue abordar outros assuntos. Deu, né?